Olá! A educação é um dos pilares da construção de um país. É na escola que aprendemos a viver em sociedade e a criar uma identidade enquanto nação. No programa de hoje, nós vamos discutir os desafios para um ambiente escolar mais humano e digno para quem está muito próximo aos alunos, os agentes escolares de apoio e auxiliares técnicos. Bom, para participar desse debate, eu recebo o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, que é autor do programa Educação em Primeiro Lugar, a auxiliar técnica Ivana Maria Heráclide e o agente escolar Edson Moraes de Araújo. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês e queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente o que cada um desses profissionais faz, né? A gente tem o agente escolar, agente de apoio, auxiliar técnico. Não são as mesmas coisas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. A gente pode começar com a Ivana, que é auxiliar técnica. Explica um pouquinho para a gente o que faz o auxiliar técnico, Ivana. Não, na educação, o auxiliar técnico, ele trabalha em qualquer uma das subdivisões dentro da secretaria. O foco, na realidade, é dentro da própria unidade escolar ou de alguns departamentos dentro da secretaria, como eu já falei. Atualmente, nós temos um quadro bem eclético, né? As áreas podem ser tanto na inspetoria, auxiliando os professores, em sala de aula, ou no corredor, na parte da organização da escola, ou mesmo dentro da secretaria da unidade escolar, com a parte burocrática, auxiliando a equipe gestora da unidade, né? Nós também temos alguns colegas, alguns companheiros trabalhando nas diretorias regionais de educação, dentro das secretarias municipais, e também dentro dos polos de apoio presencial da Unicel, que é uma vertente dentro da educação, que é a Universidade Aberta do Brasil, que é uma representação que nós temos para ter as universidades também dentro da Secretaria da Educação. Tá certo. Bom, o Edson é agente escolar, né, Edson? Desde quando você trabalha nessa profissão? E explica um pouquinho para a gente o que é o agente escolar. Eu fui nomeado funcionário público em 2002, junho de 2002. O agente escolar, ele tem a função do cargo antes da privatização, era a limpeza e manutenção da unidade escolar e auxiliar também o auxiliar técnico de educação na inspetoria. Também na cozinha, na preparação de alimentação para os educandos. Só que com a privatização, o primeiro, os SINs, o segundo, o terceiro e o quarto foi extinto, que agora a empresa terceirizada faz esse trabalho. E o restante das atribuições é proveniente da auxiliação do próprio auxiliar técnico de educação. Então, o agente de apoio, ele é da SMG, se eu não me engano, ele pertence, alguns trabalham na Secretaria de Educação. E o agente de apoio é o antigo vigilante, então ele ficava à noite na escola, cuidando da unidade escolar para que não houvesse nenhuma depredação ou algum problema à noite, né? Como vigilante mesmo. E atualmente, com a privatização das empresas entrando nessa área da vigilância, ele foi relocado para trabalhar durante o dia nas unidades escolares. Então, uns estão na CEI, outras na EMEI e alguns na EMF. Eu acredito que a maioria estão na CEI ou na EMEI, que na EMF, onde eu trabalho, não tem agente de apoio, né? Então, essas distinções são diferentes de um cargo para o outro. Que no caso do agente escolar, ele era aquele que fazia a manutenção e limpeza ou também trabalhava na cozinha na preparação da alimentação. Tem o auxílio à inspetoria, também poderia fazer trabalhos de portaria. Então, essa falta da readequação da atribuição deixou o agente escolar ao funcionário que tem que fazer tudo. E na realidade ele não pode fazer tudo, porque algumas especificações da atribuição, ele equipara não só com o auxiliar técnico, mas a gente tem a função de auxiliar, não executar. Essa é a diferença, né? A gente somos auxiliares deles agora, atualmente. Tá certo. Eu queria então que o vereador Celso Gianazzi explicasse um pouquinho para a gente o que é o programa Educação em Primeiro Lugar. Educação em Primeiro Lugar é um programa que nós lançamos juntamente com o professor e deputado Carlos Gianazzi. Um programa que trabalha sobre 3 eixos. O eixo direito dos estudantes, o direito das trabalhadoras e trabalhadores e a gestão democrática da escola. E um dos segmentos que a gente olha, porque a Lei 14.660, de 2007, ela estabelece que o quadro dos profissionais da educação é composto por quadro do magistério e o quadro de apoio. E a gente vem hoje para tratar um pouquinho do quadro de apoio, né, que é uma carreira
a gente luta pela valorização e condições de trabalho para quem está dentro da escola. Então, o programa é amplo e a gente vai atacar esses 3 eixos, né? Vai trabalhar sobre esses 3 eixos. Nesse momento, a gente centrou nossas energias aqui para o quadro de apoio, inclusive apresentando um projeto aqui de lei na Câmara Municipal, o projeto 216, que reduz a jornada, né, para 30 horas semanais do quadro de apoio, que é uma carga excessiva, estafante desses 2 profissionais, né, do quadro de apoio. E a gente estabelece a redução sem a redução de salário, né? Deixar bem claro que é sem a redução de salário. E o recesso também no mês de julho, né? Que eles possam ter o recesso e também poder se apresentar na escola com mais condições também no período que eles estão dentro da escola. Então, o programa vai nesta linha aí. Qual que é a carga horária que eles atuam hoje em dia, vereador? 40 horas. 40 horas. 40 horas. Vou reduzir para 30, sem redução de salário. É uma demanda antiga, né, da categoria, e a gente está centrando, já apresentamos o projeto, e também nós apresentamos aqui um projeto de resolução para criar a frente parlamentar em defesa do quadro de apoio, porque é uma carreira pouco visibilizada aqui no município de São Paulo, né, e eles precisam ter voz. Eles estão dentro da escola e sem eles a escola não funciona. Então eles fazem parte do quadro de profissionais da educação. Importante que eles sejam abraçados também pela escola. E garantir também a eles aqui o direito de fala, né? É importante que a Câmara Municipal, o prefeito Bruno Covas ouça, né, a demanda deles, ouça as expectativas e abracem também essa carreira aqui, que é muito importante para a educação. O servidor da educação é um servidor que tem uma jornada muito complexa. Eu falo no geral, o professor, o agente de apoio, o agente escolar e o auxiliar técnico. Então, essa demanda, essa nossa necessidade do J30 vem de encontro a isso, por quê? O professor tem adoecido muito por conta das dificuldades, a própria questão da sala de aula mesmo, que é complicado, nós sabemos. Os detalhes, né, 30, 35 alunos por sala, enfim, tendo profissionais mesmo capacitados, isso é complicado. E da mesma forma, os professores adoecendo, isso sobrecarrega a unidade escolar. Então, o que você tem hoje é um quadro de apoio, no geral, né, o ATE, o agente escolar e o auxiliar técnico, amparando esses professores e muitas vezes substituindo-os ou dando amparo para esses alunos que estão na escola quando o professor adoece e não consegue comparecer, não consegue cumprir a sua jornada. Então, hoje, o quadro que nós vemos na educação é exatamente esse, é uma sobrecarga de trabalho que, na realidade, não vamos eleger aqui um culpado, mas é uma questão de saúde pública até. O profissional, ele fica estafado, ele está estressado, então ele se afasta porque ele adoece e alguém tem que continuar tocando a escola. E esse tem sido o nosso papel nos últimos anos, né? Eu não mencionei, mas eu entrei na prefeitura em 2008 e desde então eu não quis sair da educação. Eu continuo na educação porque eu acredito que isso também é uma vertente, né? Nós precisamos dar amparo para essas crianças. E é justamente nesse ponto que nós chegamos. O professor falta e para não deixar esse educando, né, esse aluno, sem um atendimento, a gente faz às vezes. Nós estamos lá para poder auxiliá-los com atividades diversificadas, atividades lúdicas, porque não é o nosso papel estar na sala de aula ensinando, mas nós buscamos de alguma forma atender essa criança e fazer com que ela se sinta acolhida e tenha um objetivo e não que se canse de buscar o conhecimento, né? Está sempre nessa busca pelo saber. E é uma situação que vem se deteriorando. Sim, na realidade isso é notório, isso você vê constantemente, e não importa a unidade escolar, É generalizado. É geral, né? Não importa até a localidade, não vamos inclusive nem mencionar, é mais na Zona Leste, é mais na Zona Sul, não, é na cidade inteira, porque o problema é uma questão de saúde mesmo, de todos os servidores, e isso vai acabar nos afetando também, já começou na realidade, né? O quadro de apoio também vem adoecendo mais a cada dia que passa.
Essa é a percepção que você tem também, Edson? A maior dificuldade do quadro de apoio é que fala assim, como o próprio vereador disse, a gente trabalha 40 horas semanais ininterruptamente, então são 8 horas por dia. Com essas privatizações, essa recolocação do servidor dentro das unidades escolares dificulta muito porque, um exemplo, eu que sou agente escolar, né, o meu cargo o grau de instrução era um cargo base. Então, a pessoa não está preparada realmente para mudar e agora começar a lidar com os jovens, as crianças, dentro da unidade escolar, em tudo. Quando ela fala essa dificuldade tremenda, é uma ausência muito enorme dos professores, porque esses 3 pontos que a gente sempre fala, que é a violência que está dentro das escolas, a dificuldade da comunidade que eles levam para dentro da escola, eles acabam refletindo um ponto um pouco violento. Eles são violentos dentro da escola e para nós do quadro de apoio a gente tem essa afinidade direta, porque quando ele entra na escola, ele é recebido pelo quadro de apoio. É o quadro de apoio que faz a entrada dos alunos. Durante o intervalo, é o quadro de apoio que acompanha toda essa inspetoria. Imagina você, durante o intervalo, com 600 alunos e 5 pessoas de quadro de apoio. Ou tem escola que está defasada, está faltando funcionário nas escolas, por esse desmonte da educação, muito funcionário tira licença, é um direito dele, ele está... a questão é psicológica. Então, se ele não está bem psicologicamente, ele também não está bem psicologicamente para trabalhar e lidar com esse povo que na educação, dá dificuldade também, porque você fica dentro da sala de aula com a ausência do professor. Porque a dificuldade é a responsabilidade funcional. Com a ausência desse profissional, que é o educador, sobra para o quadro de apoio toda a responsabilidade funcional se acontecer alguma coisa com esse aluno durante esse problema. Então, a maior dificuldade do quadro de apoio também são as evoluções. Evolução que nós não temos, igual o do professor, que é o docente, que é anual. O nosso caso, nós temos 3 eixos, que são a pontuação, que dá a avaliação de desempenho, que são os 3 anos. Temos também as questões que nós, do quadro de apoio, a maioria, nessa atualidade, tem o ensino superior ou pós-graduação, só que isso não conta para a evolução, né, salarial. Então, existe essa desvalorização, porque nós só evoluímos a cada 3 anos e temos que atingir um número X de ponto. Mas se em um ano você não receber a avaliação 100%, você já não evolui. Então, é por mérito ou por evolução de graduação de estudo mesmo. A atribuição é essa questão que nós somos estatutário. A Lei 89.8979 prevê para nós os direitos e os deveres, mas também tem os decretos de cargo, que eu não vou me lembrar agora, mas assim, que estabelece o que cada função faz, o que o diretor faz, o que o coordenador faz e também para o quadro de apoio. Nessa atualidade, o auxiliar técnico de educação existia o auxiliar técnico de educação 1 e 2. Então, um trabalhava na secretaria, o outro na inspetoria. Agora não existe mais, eles juntaram esse cargo. E é um cargo único. Ou ele trabalha na inspetoria, ou ele trabalha na secretaria. Mas existe a diferença salarial, porque não foi abatida esse salário. Da mesma forma agora, o agente escolar tem que fazer a função do auxiliar técnico de educação. Porque o meu cargo foi terceirizado, só que ele não foi adequado na atribuição. Bom, daqui a pouco a gente volta com o programa Decisões e Argumentos. Até já.